local de conteúdo de seguros na internet. Um canal de seguros, então vou falar um pouquinho mais sobre seguros. Mas o principal que eu estava vendo aqui, eu queria fazer uma série de vídeos sobre algoritmo. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas falam de algoritmo como se ele fosse um ser mágico que acorda e fala assim, o seu vídeo será viral. Ou o algoritmo mudou porque ele acordou de pé esquerdo, se divorciou. Não. O algoritmo é uma linha matemática de programação. Então, quando você começa a pensar o que é o algoritmo e traz ele para a realidade, ele é uma sequência finita e ordenada de instruções que as pessoas programam para poder ter um determinado resultado. E para isso você tem que seguir alguns passos que são colocados dentro desse algoritmo. Então, o algoritmo ele é um conjunto de regras e procedimentos que, seguidos corretamente, vão te dar um determinado resultado. Então, ele não acorda e fala assim: opa, mudei, o algoritmo mudou, o algoritmo de algum lugar, de algum canal mudou. Não é que o algoritmo tenha mudado, ou que o objetivo desse canal foi ajustado para ter um melhor resultado daquilo que ele espera. Então, quando eu estava pensando em fazer os vídeos rapidinhos de um minuto, eu falei assim, vamos fazer uma live, que a gente já pode fazer até um debate depois, quem quiser colocar alguma posição, por favor, nos comentários. Então, na verdade, o algoritmo ele é utilizado onde? Ciência da computação, claro, matemática, engenharia, física, e serve até mesmo em atividade cotidiana, porque nada mais é, ele é um mapa de ação para você realizar uma determinada tarefa. É uma série de ordens que você vai colocando, programando, para que ele te dê aquele resultado que você quer. Então, quando você começa a pensar em algoritmo, o que ele precisa? As entradas dos dados, que é as informações que ele vai trabalhar. Por isso, vocês falam, o algoritmo mudou. Não, aqui a nova exigência de entrada de informações. Depois as instruções, as etapas que devem ser executadas. E normalmente elas têm uma determinada ordem para alcançar um objetivo. Por isso que você fala assim, eu acertei no algoritmo. Você está seguindo as instruções que ele quer. Porque ele está sendo utilizado para o motivo pelo qual ele foi desenhado, que é dar resultado para aquela organização que colocou ele no ar. Processamento, que são as operações matemáticas. Ele é matemático. Ele não é uma entidade. Você joga búzios e fala, o algoritmo é de algum. Não é. Então as operações matemáticas, toda a lógica de manipulação de dados, de entradas e saídas, para ele ter um resultado. É sempre procurando um determinado resultado. O resultado do algoritmo final é o processamento desses dados. Então quando você fala assim, acertei no algoritmo, ele tem uma série de parâmetros, você vai ajustando cada parâmetro. Por isso que você pode dar certo ou não. Se eu estiver buscando dentro do algoritmo porque eu quero crescer a minha rede social para um determinado lado, esse lado que eu estou buscando, estou aumentando a minha rede, vai ser privilegiado. Tanto que uma das grandes discussões que eu tenho quando eu falo sobre seguros, e lembrando que eu gostaria de ser seu corretor de seguros, é o seguinte: como você vai fazer o falar sobre seguros sem falar de coaching, mentoria, relevância? Como? Treinamento, que são as palavras-chave que cabem em outros termos, em outras instruções. E seguros acabam entrando por ser atividade financeira. Então você pode ver que ninguém fala assim, morte, batida de carro, sinistro, atropelamento. Não. Você quando faz as buscas para facilitar que o algoritmo gostaria de saber divulgar, ou de entender como ele vai poder divulgar aquilo, tá? Para que eles possam fazer as estatísticas dos ranquear, que é o termo correto, os termos, você poder ter resultado. Então, o algoritmo ele não está preso em algum momento somente à área da computação. Ele é parte fundamental na resolução de problema de uma série de áreas. Os algoritmos podem ser expressos de várias maneiras, como códigos, diagramas de fluxo, linguagem de programação, até mesmo em linguagem natural. É uma determinação daquilo que você quer saber. O resultado final é, eu estou perguntando alguma coisa. Como é que eu vou colocar a resposta? Eu quero saber isso. Quem estiver dentro disso aqui, eu vou entender melhor e vou depois redirecionar para aquilo, dentro daquele público que eu quero. Então quando você fala de algoritmo e rede social, qualquer uma que você possa pensar,
mas a utilização dele provavelmente ela é similar, porque ele tem, melhorar a experiência do usuário. Eu tenho que saber quem é que está me encontrando. Otimizar a entrega de conteúdo, porque é uma plataforma de conteúdo e eu acabo entrando dentro dessa plataforma de conteúdo buscando alguma coisa. Lembra que antigamente você tinha uns jornais que criavam conteúdo, hoje todo mundo cria conteúdo. Então a melhor maneira, nunca se teve tanto conteúdo à disposição, bom, ruim, absurdo, nonsense, real, nunca se teve tanto conteúdo. Então quando a gente está falando de conteúdo, a função do algoritmo é ajustar esse conteúdo. O que está se falando mais? Sempre ranqueando. O que não está se falando? O que tem a minha melhor entrega? Aí você começa a entender que ele foi programado para aquilo e na hora que ele chega ele vai distribuindo. Ah, mas eu tenho. Qual é a tua base de influência? É sempre ranqueando. Então na hora que você vai pegar assim, o que ele faz? Por isso que você tem a ordenação do feed de notícias, que eles determinam a ordem de que as postagens são exibidas, a ordem, porque você tem a necessidade das pessoas, a curiosidade das pessoas, a dor das pessoas, o impulso das pessoas. Com isso ele vai começando a pegar uma série de fatores que ele vai montando. E o principal deles é relevância. Reparou que todo mundo quer ser relevante na rede social? Todo mundo quer ser relevante em um determinado assunto. E o grande problema é que as pessoas começam a ser subrelevantes. Por que subrelevante? Como elas não têm uma determinada relevância, elas não têm conteúdo para aquilo a qual elas se propõem, elas acabam pegando conteúdo de outros e fazendo adaptações. E como a gente é, por natureza, curioso, a gente acaba vendo uma série de situações daquilo que nos é comum, daquilo que a gente gosta. Então, o objetivo desse algoritmo ele é ajustar basicamente as postagens que são mais prováveis de serem relevantes e envolventes para aquele grupo que ele está procurando. Por isso, às vezes, é um grupo mais novo, um grupo mais velho. Dependendo das faixas etárias que é composta o grupo dessa mídia, ele acaba fazendo toda a parte de ajuste. A partir daí, o algoritmo ele recomenda um conteúdo. E as pessoas falam como não, ele escolheu você. Não, ele não escolheu você. Ele matematicamente viu a possibilidade de pegar o teu conteúdo, analisar o histórico de interações dentro desse conteúdo e a preferência desse usuário, parametrizar isso, conjuntos, lembra conjuntos, como é que funciona? E a partir daí fazer as indicações. Por isso que a gente volta sempre ao conceito de relevância. Por isso que as pessoas falam que você tem que dominar um determinado assunto. E a partir desse controle você começa a ser mais agradável, mas às vezes você pode ser mais técnico ou menos técnico, dependendo daquilo que você está se propondo a fazer. Então você começa a ver o seguinte, que toda a parte de conteúdo adicional, ele começa a ser tabulado. Então a gente está vendo o seguinte, ele faz esse ajuste para manter os usuários envolvidos e descobrir qual seria o próximo passo. Ah, ele gosta da cor azul, ele não fuma, ele corre, ele vê vídeos de cachorro, então ele começa a procurar. Porque a partir daí ele vai direcionar, já que você mandou o conteúdo para ele, como ele vai se monetizar. Aí ele faz a personalização. As redes sociais elas são totalmente personalizadas pela experiência de cada usuário. Você fala assim, puxa, eles fazem 1 a 1. Não, o algoritmo faz isso. Porque a rede já sabe o que ela quer. E sempre que ela descobre um novo nicho, ela pesquisa dentro da base, do Big Data dela, e a partir daí ela vai fazendo os cortes, ajustando os conteúdos, gerando consumo. Porque ela vai saber qual é o teu desejo, ela sabe qual é a tua necessidade, ela sabe qual é a tua dor. Então os anúncios são direcionados na base do interesse. E a organização de recursos da plataforma, ela começa a fazer aquela questão bem simples de descobrir o que você quer e explorar o que você quer. Por isso que você tem algumas pesquisas, por isso que alguns vídeos são testados, por isso que você começa a testar vídeos que são similares. Se você gostou, você continua vendo. Se você começou a ver vídeo de gatinho, você vai ver muito vídeo de gatinho. Até a hora que você fala assim, não quero ver vídeo de gatinho. Aí, mas eles vão testando outros felinos, outros pets, e vão descobrindo que você também gosta de leões, de tigres, você se importa com natureza, você está preocupado com o problema do javali no sul do Brasil. Então eles vão te ajustando. E outra coisa que é importante,
sempre que houver alguma distorção dessa programação, o algoritmo ele é usado para identificar, filtrar conteúdo que ele pode considerar inadequado. Sim, ele pode considerar que esse conteúdo seja inadequado, tanto pela política dele interna, pela política dos acionistas, dos donos, que não querem aquele determinado assunto. Por isso a gente tem tanta briga quando a gente fala de política nas redes sociais. Chama interesse. Então, claro, você vai usar o teu algoritmo para filtrar spam, discurso de ódio, bullying, conteúdo violento. Você quer um ambiente seguro e respeitoso dentro das redes sociais, dentro dos seus parâmetros que foram programados. Alguém decidiu, um grupo decidiu e conforme os resultados vai se ajustando. Por isso que se tem redes que as pessoas falam, essa é uma rede de direita, essa é uma rede de esquerda, essa é uma rede vegana, essa é uma rede carnívora. Não, interessa. Quem faz parte do teu grupo? Você quer vender para essa pessoa e você quer agregar mais gente. O problema é que às vezes você erra ao agregar grupos que não se batem. Caso da Bud Light, por exemplo, ou da Target. Você não vai querer matar a tua galinha de maneira nenhuma. Outra coisa que é importante, gente, análise de dado e métrica. Não é aquela coisa do cara foi lá no centro espírita e recebeu. Não. Ele decidiu que agora a gente vai ver vídeos de cachorros, pastores na Escócia. Não. Isso porque gerou uma determinada curiosidade, tanta, que as pessoas viram assim, interessante, vamos mostrar um Border Collie na Escócia. As pessoas estão vendo Border Collie. As pessoas também estão vendo. Então as pessoas podem querer começar a viajar para a Escócia. As pessoas podem começar a querer comprar cachorros Border Collie, adotar cachorros Border Collie, treinar melhor seus cachorros. Então, os algoritmos, essa entidade toda, ela é usada para coletar e analisar dados dos usuários. Quando você clica ali, você clicou, você deu um aviso para o algoritmo. Se você curtiu, se você compartilhou, quantas curtidas. Por isso que as pessoas pedem, curtam para que o meu vídeo seja melhor divulgado. Porque a gente volta àquele assunto. Além de eu querer ser seu corretor de seguros, a relevância. Da mesma maneira, onde eu, Helios, posso ser relevante? Com música, com seguros, com literatura, com alguma coisa de filosofia. E com o fato de morar numa cidade imperial, lindíssima, culturalmente excitante como Petrópolis. Conheçam Petrópolis, é um lugar que vale a pena conhecer. História do Brasil, Petrópolis. Isso fornece às plataformas essas informações sobre o comportamento do usuário. Aí eu defino o que é melhor para esse usuário. Se esse usuário está comprando o quê? Uma maquiagem. Repara a quantidade de roupas e maquiagem. Claro. Aí eles descobrem o azul cerúleo. Diabo veste Prada. Aquilo é verdade. Naquele momento, aquilo é verdade. Até que a tendência mostre uma nova direção. E isso serve para quê? Estratégia, engajamento e publicidade. Esse conteúdo que eu estou gerando, ele não é pago por ninguém, não é patrocinado por ninguém. Ele tem uma função básica, mostrar a minha capacidade que eu tenho de tentar entender melhor como eu posso pegar uma operação de seguros e mostrar uma operação de seguros e vender uma operação de seguros dentro dessa mídia. E eu tenho uma reclamação sobre isso, porque a tendência que a gente tem, quando a gente fala de seguros em rede social, normalmente são pessoas andando pelo campo. E o objetivo do seguro é pagar um sinistro, uma desgraça que aconteceu, uma perda que aconteceu. As pessoas andando pelo campo. Sol, praia, jogo de vôlei. Quase Top Gun. Uma coisa de doido. Então, os algoritmos, eles definem o gerenciamento de publicidade. Às vezes você faz uma campanha, você fala assim, pô, deu certo ou não deu certo? Culpa do algoritmo? Não, meu filho. Não é culpa do algoritmo. Você que ainda não conseguiu entender o seu público e não soube pedir para essa plataforma que tem esse público imenso, esse Big Data imenso, o corte que você precisa para poder vender. Por isso que as primeiras campanhas que a gente faz com o público aberto.
Depois você vai analisando o público, vai chegar na conclusão, você vai fechando o público. O algoritmo te permite isso. Aí depois o algoritmo vai entender, puxa, esse pedacinho aqui eu posso expor para outro, para similares. Quando alguém for fazer uma pesquisa, eu quero que ele dê resultado, porque eu quero que ele continue comprando o meu serviço, que é venda de publicidade. Então, quando você monta uma campanha de publicidade, você está falando de dados demográficos, de faixa etária, posição social, como colocar toda a linha do seu produto. E o algoritmo ele serve para quê? Captar o teu histórico de navegação, entender o teu consumo e poder fazer desenvolvimento do teu produto. Então ele quer te maximizar o teu retorno em termos de propaganda sobre os anunciantes. Ele quer que você se excite. Ele quer que você fique feliz. Ele quer que você sinta o quê? Relevante, assim como eu quero ser corretor de seguros. Em resumo, o algoritmo não é essa entidade mágica, não é um Houdini. Ele desempenha um papel crítico em redes sociais, ele molda a forma de como o usuário interage, ele vai ajustando. Não é que ele acordou hoje de novo. Eles vão vendo os gráficos de tendência e vão vendo o interesse da plataforma dentro desses gráficos de tendência. Isso é estatística. Lembra quando você entra numa faculdade, vai estudar administração, economia, matemática? Estatística 1 e 2. Exatamente isso. Fica mais claro quando você transforma tudo em matemática. Você fala assim, qual é o nível de ajuste que eu tenho que ter? E eu sempre volto a falar como é que eu vou vender seguros, sendo corretor de seguros, autor de livros publicados, mexo nesse mercado há mais de 30 anos. O que eu estou fazendo agora? Estou mostrando que eu sou relevante, mas como é que eu faço para poder vender numa plataforma em que as pessoas querem o prazer, elas querem ser relevantes, elas querem discutir, elas querem fazer uma determinada discussão. Então, o algoritmo em si ele é projetado para melhorar uma determinada relevância da tua experiência como usuário e, ao mesmo tempo, manter uma certa integridade dentro da plataforma, dentro dos direitos que a plataforma quer. Então, o que eu posso pedir a vocês é, deixe ser seu corretor de seguros, entre em contato no canal e muito obrigado por deixar eu fazer essa live. Eu não consegui fazer os vídeos que eu queria de 1 minuto sobre o algoritmo, mas eu creio que dá uma boa base de discussão para a gente começar um bom papo. Gente, obrigado.